Beleza, pessoal? Vou ser o professor de vocês por alguns minutos e nós vamos falar sobre regência verbal. A regência verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento, além do uso ou não de algumas preposições. Preposições são elementos da oração que subordinam o segundo elemento ao primeiro, ou seja, o regente ao regido, beleza? E essas preposições são elas: a, ante, para com, até, beleza? E cuidado com o sentido dos verbos e o uso no contexto, beleza? Vou dar alguns exemplos. Aspirar com sentido duplo, que é de inalar e desejar. Inalar: aspiramos o cheiro das flores. Por não ter preposição, ele vai ser verbo transitivo direto. Quando tem preposição, é verbo transitivo indireto, que é o segundo caso, que é o de desejar. Aspiramos a vaga na faculdade. Aspiramos a. Olha a preposição. Quando tem preposição, é o que? Verbo transitivo indireto, beleza? Vamos para um segundo exemplo, que é assistir, que tem 4 sentidos diferentes. Assistir no sentido de ver, de ajudar, de morar e caber. O primeiro é ver, que assistimos ao jogo ontem. Quando há o complemento do verbo com a preposição, nós sabemos que é verbo transitivo indireto, beleza? Assistimos ao jogo ontem, com o sentido de ver. Agora com o sentido de ajudar. A ONU assistiu os refugiados. Vejamos que não tem nenhum complemento de preposição. E quando não tem um complemento de preposição, é verbo transitivo direto. Agora com o sentido de morar, verbo intransitivo, que não tem preposição, mas que tem advérbio de lugar. Eles assistem em Florianópolis. Olha lá, o advérbio de lugar, Florianópolis. Então ele é um verbo intransitivo. Entenderam? Quando tem o advérbio de lugar, ele vai ser um verbo intransitivo. Agora, o mesmo verbo com o sentido de caber. Respeito, assiste a todos os cidadãos. Assiste a todos. Olha a preposiçãozinha. Quando tem preposição, é verbo transitivo indireto. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Pagar, que tem 3 sentidos, né? Pagar e perdoar. Coisa, que é pagamos a dívida, pagamos uma coisa, paga alguma coisa. Só que não tem a preposição. Então, sem preposição é verbo transitivo direto. Pessoa, agora com o sentido de pessoa. Perdoamos aos pais. Olha a preposiçãozinha aos. Quando tem preposição, nós sabemos que é o que? Verbo transitivo indireto. Beleza? Coisa a pessoa. Olha a ligação. Coisa a pessoas. Pagamos ao banco ou financiamento. Olha, vemos que temos um verbo transitivo, direto e indireto, bitransitivo, porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. O exemplo da coisa a pessoa, verbo transitivo indireto, que é o bitransitivo. Pagamos ao banco ou financiamento. Vemos a coisa, que é o banco ou financiamento. Entenderam? Há uma junção para que ele possa ser bitransitivo. Então o primeiro termo tem uma preposição e o segundo já não tem o complemento da preposição, mas a gente vê que ele tem, né, 2 sentidos na mesma frase, ok? Outro exemplo:
verbo transitivo indireto, eles não têm complemento. Na verdade, eles possuem adjuntos adverbiais de lugar. Além disso, são usados com preposições a, ao. Um exemplo é: hoje cedo chegaremos ao cursinho. Advérbio de lugar, que é chegar, e o uso da preposição ao, né? Ao cursinho. Isso é um verbo intransitivo por causa do advérbio de lugar, beleza? E o uso da preposição para poder, né, dar o sentido à frase, ok? Outro exemplo é certificar, informar e avisar. Sempre, prestem atenção, sempre. Verbo transitivo direto e indireto. Vai ser os bitransitivos. Mas cuidado, esses verbos exigem dois complementos. Lembra do exemplo dos dois complementos que eu dei anteriormente? Um objeto direto, sem preposição, e o outro objeto indireto com preposição. Mais uma vez, vou dar outro exemplo. Informamos aos alunos o resultado do simulado, beleza? Informamos aos, a coisa, a pessoa. Lembra do exemplo? A coisa, a pessoa. Informamos aos alunos o resultado, a coisa, o resultado, aos alunos. São os verbos bitransitivos, beleza? Preferir é transitivo direto e indireto, mas cuidado, esse verbo é usado com a preposição a. Então nunca escreva assim: prefiro churrasco do que sushi. O correto é: prefiro churrasco a sushi. O objeto direto é o churrasco, a preposição, sushi, o objeto indireto. Entenderam? Ele é a coisa, a pessoa. Beleza? Só para fixar mesmo os exemplos que foi dado anteriormente. Aspirar com o sentido de inalar e desejar. Um vai ser verbo transitivo direto, porque não tem a preposição, e o outro transitivo indireto, que tem a preposição. Primeiro exemplo: aspiramos o cheiro das flores. Quem aspira, aspira alguma coisa, mas não tem a preposição. Preste bem atenção. Verbo, quando não tem preposição, é verbo transitivo direto e com sentido de desejar. Aspiramos a vaga na faculdade. Ó, a preposiçãozinha. Quando tem preposição, verbo transitivo indireto. Segundo exemplo: assistir com o sentido de ver, ajudar, morar e caber. Primeiro é ver. Assistimos ao jogo ontem. Ele tem a preposição, e quando tem preposição é verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E com a preposição, verbo transitivo indireto. Com o sentido de ajudar. A ONU assistiu os refugiados. Vemos que não tem preposição. E quando não tem preposição, verbo transitivo direto. Com o sentido de morar. Eles assistem em Florianópolis. Neste caso, vai ser um verbo intransitivo, porque não tem a preposição, mas tem o advérbio de lugar. Assistem em Florianópolis. O advérbio de lugar, que é a cidade, Florianópolis, ok? Com o sentido de caber, que é o verbo transitivo indireto. Respeito, assiste a todos os cidadãos, ok? A preposiçãozinha com a preposição, verbo transitivo indireto. Terceiro exemplo: pagar e perdoar, com sentido de coisa e pessoa. Pagamos a dívida. Sem a preposição, relaciona-se a coisa. Verbo transitivo
direto. Com sentido de pessoa, perdoamos aos pais. Vejamos a preposição. Quando tem preposição é verbo transitivo indireto. E a junção das duas vão ser aqueles que são os bitransitivos. Pagamos ao banco ou funcionamento. Vemos que tem a preposição, que é o verbo transitivo indireto, e sem a preposição, a coisa, a pessoa. A junção dos dois, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto, ok? Dois exemplos de verbos: ir e chegar. São verbos intransitivos que têm o complemento dos adjuntos adverbiais de lugar. Além disso, eles são usados com a preposição. Um exemplo: hoje cedo chegaremos ao cursinho. Ao adjunto de lugar, cursinho, ok? Três exemplos de verbos transitivos direto e indireto, que são os bitransitivos: certificar, informar e avisar. Só que nós temos que ter cuidado, porque esses verbos eles exigem dois complementos, que é um do objeto direto, que não vai haver a preposição, e um do objeto indireto, com a preposição. Que são aqueles que nós vimos anteriormente, que é da coisa à pessoa. Exemplo: informamos aos alunos o resultado do simulado. Pessoa, a coisa. Objeto indireto, que tem a preposição, e o objeto direto, que não tem a preposição, mas que é o complemento. Ok? Espero que todos tenham entendido. Até mais.